jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Boa noite, queridos, que a paz de Deus esteja com todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a soberania e o cuidado de Deus com a tua vida e com a minha. Vamos fazer agora um momento de oração, de agradecimento a Deus, por mais esse dia que Deus nos deu. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, agora eu apresento, Senhor, todas as pessoas aqui representadas, os seus lares, as suas necessidades, os seus medos, as suas angústias. Eu coloco agora na tua presença, Senhor, no teu altar, crendo, Pai, que você está indo na direção dessas pessoas, guardando, cuidando delas, suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigado, Senhor, porque nos deu mais um dia de vida, mais um dia para estarmos na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vocês são muito importantes para Deus. Você, sendo um filho de Deus, em algum momento da tua vida, com certeza, você já passou por alguma experiência do cuidado do Pai Celestial, um livramento, uma bênção alcançada, algo que teu coração desejou e Deus te deu. Seja grato por isso. O cuidar de Deus com as pessoas depende da condição de aceitar e deixar Ele cuidar da sua vida em todos os aspectos. Quando desanimado por estar enfrentando lutas, o caminho é refletir um pouquinho na palavra de Deus. Essa atitude irá lhe abrir todo o entendimento. O cuidado de Deus com seus filhos vem desde a criação do mundo. Ele cuidava de Adão e Eva enquanto eles aceitaram ser cuidados por ele. Isso foi no Jardim do Éden. Então, no tempo de hoje não é diferente. Deus nos ama e também cuida de nós. No livro de Êxodo mostra o cuidado de Deus com seu povo hebreu. Porque ele preparou Moisés, lhe capacitando e instruindo para tirar o povo de Israel que era cativo no Egito. E no tempo determinado dessa libertação, os egípcios sofreram 10 pragas por causa deles. E no deserto mesmo, este povo sendo cheio de rebeldia e murmurando, Deus os amou e cuidou muito deles, suprindo todas as suas necessidades. Enviou o maná e as cordonizes para os alimentar. Fez manar água da rocha
e sarou as águas amargas, para saciar sua sede. O que são águas amargas nessa época? Águas amargas eram águas que possuíam sal ou eram amargas mesmo. E Deus tirou todo o amargor daquelas águas para que o povo não passasse sede. Olha o cuidado de Deus com o povo dele. Angústia. Na nossa angústia, nós podemos contar com a sua proteção. Porque a palavra diz no Salmo 59, 16: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ela também nos dá uma palavra também em relação à nossa ansiedade também. Ela fala que o Pai, ele cuida de nós também, não somente na angústia, mas também na nossa ansiedade. Porque com os tempos atuais, muitas vezes a gente fica preocupado, desanimado. É desafiador você enfrentar uma plena pandemia, né? Muitas pessoas aí estão sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer lá para frente, mas confia no Senhor neste momento, é um momento de você ter intimidade com o Pai. E a própria palavra dele garante isso, né? Que na nossa ansiedade, em 1 Pedro 5,7, ele vai falar assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra linda. Se Deus cuidou do povo no passado, ele cuida no presente e ele vai cuidar no futuro, mas tenha intimidade com ele. E todos os dias no presente, nós somos cuidados por Deus. Nós vamos ver isso em Mateus 28, 20 e João 14, 23. Primeiro eu vou ler Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Isso vai estar em João 14, 23. Nesses versos que acabamos de ler, encontramos promessas de Deus que expressam o seu cuidado com a humanidade, comigo, com você. Então não fica desesperado com as adversidades, com as coisas que têm acontecido à tua volta. Apenas confia no teu Criador. Tenha confiança nele. Eu sei que é difícil nesse período você confiar. É difícil nesse período você colocar foco nas coisas certas. Mas são promessas que envolvem todas as áreas da nossa vida. E nós temos que levar a palavra de Deus com muita seriedade. No livro de Números, ele retrata a parte da história, né, do povo hebreu, quando Moisés sai do Sinai com o seu povo, rumo à terra prometida. No hebraico, este livro chama-se No Deserto. A caminhada em direção à terra prometida seria em meio aos desafios do deserto. O que é um deserto? O deserto é o que a humanidade toda está enfrentando agora neste momento. A humanidade está passando por um momento de modificação, de transformação, de cura, de libertação. Não é um motivo para desespero, mas é um motivo para você analisar a tua vida, aprender a ter uma experiência sobrenatural com o teu Criador, se voltar para Ele, confiar que Ele pode mudar a história da tua vida no mesmo instante que você clamar, que você orar a Ele. Diz a palavra que em um determinado momento surge da parte do Senhor um sinal da sua presença no meio do seu povo.
surge um sinal que deveria demonstrar toda a amplitude do cuidado de Deus. É importante afirmar que quando o tabernáculo foi erigido, ocorreu algo muito interessante. Surgiu uma nuvem sobre ele. O tabernáculo seria aquele lugar onde estaria a arca do Senhor e as tábuas da lei. O povo constrói o tabernáculo e no dia em que ele o levanta, diz a palavra de Deus que uma nuvem o cobriu. Aquela nuvem que cobre o tabernáculo era uma demonstração visível da presença e do cuidado de Deus pelo seu povo. Então não será diferente nesse tempo, não será diferente nesse momento. As pessoas ficam entristecidas, ficam agitadas, ficam nervosas, muito rumores, muita falação, pessoas falando coisas sem entendimento, sem sabedoria. Mas vamos ter foco naquilo que é essencial para a nossa vida espiritual. De uma coisa eu tenho certeza, que se você tiver uma experiência com Deus, uma vida na presença dEle, orando, clamando, buscando, você vai passar por esse momento difícil, porque Deus está na tua vida, Deus tem cuidado de você. E naquela época, aquela nuvem os abrigava durante o dia e se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Sendo assim, quero nessa noite lembrar algumas coisas importantes, dessa história e aplicar dessas verdades no teu coração sobre o cuidado de Deus com a tua vida. Quem anda sob o cuidado de Deus, desfruta de alguns benefícios para a sua vida. E se você quer desfrutar esses benefícios com Deus, você precisa crescer dentro do cuidado de Deus. O que é crescer dentro do cuidado de Deus? É você andar nas coisas que agradam o coração do Pai. É você querer ter uma vida, desejar ter uma vida na presença de Deus. O que eu estou falando aqui, não estou falando de placa de igreja, denominação. Eu estou falando de uma intimidade com o teu Criador, independente da tua religião. E no dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até pela manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Isso nós vamos ver provavelmente em Êxodo 15, 16, se eu não tiver, eu não lembro bem a passagem, tá? Mas eu sei que é nos versículos 15 e 16, mas é em Êxodo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1. A própria palavra nos garante que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então descansa o teu coração. Acalma o teu coração. Está difícil, as divergências estão chegando, as situações ruins estão vindo. Acalma o teu coração. Entrega para Deus esses teus problemas. Ele vai te dar uma solução, vai vir na sua mente uma capacidade, vai abrir portas que estão fechadas. Apenas creia, não perca a tua fé. Em outro salmo, a palavra de Deus diz: o Senhor, isso vai ser em Salmo 121, versículo do 5 ao 8, tá? E o Senhor
é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua e nem a noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Palavra fiel essa. Medite mais na palavra de Deus. Procura conhecer mais a palavra de Deus. Ela tem solução para todas as coisas. Ela é um manual, que ali tem tudo. Mas a gente, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, não lê, às vezes não entende. A gente tem que pedir para Deus, quando você vai ler a Bíblia, pede para Deus, para que Ele envie o Espírito Santo, o Espírito dele, para que você venha entender aquela palavra. Porque se Deus ele não usa pessoas para falar com você, te dar uma direção, Ele vai usar a palavra dele, Ele vai usar situações, Ele vai usar circunstâncias. Olha hoje, um exemplo, eu perdi o ônibus, eu podia ter ficado nervosa, estressada, eu só agradeci a Deus, gratidão Deus, porque Deus pode ter me livrado de alguma coisa. Então aprenda a ser grato com Deus, com a divergência da tua vida, porque tudo que acontece na tua vida de bom e de ruim, é para o teu crescimento como pessoa, é para o teu crescimento espiritual, é para aprendizado. Não olhe para o lado negativo. Assim como qualquer casa precisa de um telhado, você também precisa estar debaixo da cobertura de Deus e ter a bênção de Deus para estar protegido durante a tua jornada. Ele está interessado em cuidar da tua vida e da minha. No Salmo 17, 6 a 8, a palavra de Deus nos diz assim: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responde. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, com a tua mão direita, salvas os que em ti buscam proteção, contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Que linda, né? Que linda essa passagem. Porque Deus, Ele quer proteger a tua vida. Ele quer te guardar, Ele quer cuidar de você. Ele quer se fazer presente na tua vida. Às vezes as pessoas acham assim que quando uma pessoa fala do amor de Jesus, existe isso sim. Porque começam a brigar por placa de igreja, por denominações. Parem com isso. O reino de Deus ele não é dividido. O reino de Deus ele é para todos. Jesus ele veio, morreu naquela cruz por mim, por você. E Ele está disposto a cuidar de você, a estar com você, a se fazer presente na sua vida. Mas depende de você, depende do teu querer. Ele não vai invadir o teu livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio? É quando a pessoa tem o direito de escolher se quer ou não. É uma escolha. A escolha é você que faz. Então, muitas vezes, quando eu não tinha conhecimento da palavra, eu culpava Deus dos meus problemas. Se algo desse errado, eu culpava Deus. Não era Deus, era eu. Eu fiz as escolhas. Eu escolhi os caminhos. Eu escolhi atalhos. E nós não podemos escolher atalhos na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela tem que seguir o processo de Deus, a libertação de Deus, a cura dele. Nós temos que fazer o processo, porque como que nós vamos ajudar pessoas se nós não estamos bem com Deus? Nós podemos ver que na oração do salmista, ele clama, e ele fala, Senhor, protege
a minha vida nos detalhes. Ele quis dizer isso para Deus. Protege a minha vida com rapidez. Senhor, quando vierem as ameaças e o dia mal aparecer, manifesta o seu cuidado na minha vida. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me nas sombras das tuas asas. Foi isso que ele quis dizer. E quantas vezes nós somos orgulhosos com Deus, o teu Criador, aquele que te ama, aquele que está disposto a te ouvir em qualquer momento. E muitas vezes nós somos arrogantes com esse Deus tão maravilhoso, somos orgulhosos, nem sequer inclinamos a nossa cabeça para o adorar, para dar gratidão, porque hoje nós abrimos nossos olhos mais um dia. Hoje nós tivemos mais um dia para o arrependimento, mais um dia para um recomeço, mais um dia para tentar de novo. Talvez hoje você tenha fracassado no teu objetivo, no teu sonho, mas não desista, tenta de novo. Amanhã vai ser diferente. E se amanhã você não conseguir, tenta de novo e vai tentando. E confia no teu Deus. E aprendemos o seguinte com o salmista, que aquele que deseja crescer sobre o cuidado do Senhor, não anda vulnerável, mas protegido. Ele desfruta do cuidado e da proteção do Senhor. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. E não era só proteção que a nuvem dava. Ela também orientava aquele povo. A Bíblia diz que sempre que a nuvem levantava em cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia, e ali eles acompanhavam a nuvem. Será que você tem pedido a direção de Deus para a tua vida? Ou você tem feito as coisas conforme você acha que deve fazer? Só porque você talvez não vá em igreja nenhuma, talvez você nem acredite em nada, você não pede orientação daquele que é o teu Criador, que te formou, que te fez. Se tem coisas ruins acontecendo na tua vida, são consequências, muitas vezes, de decisões erradas que você tomou. Não é culpa do teu Criador. Porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele quer te dar a direção do caminho certo que você deve andar. Mas a gente precisa pagar o preço. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço. É mais fácil nós irmos para bagunça. É muito mais fácil a gente não querer servir a Deus. É muito mais fácil. O mundo é mais largo, mais espaçoso, tem muitas coisas boas. Mas tudo isso não te traz paz, não te traz alegria, não te traz conforto. Porque por mais que você enfrente dificuldades e lutas, se Deus tem guardado a tua vida, no momento da tua luta, você tem confiança que você tem um ser superior a você, que está cuidando de você nos mínimos detalhes e que aquela situação, ela vai passar, ela vai melhorar e vai ser resolvida da melhor forma possível. O povo, ele precisava ficar atento aos movimentos da nuvem. Só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. Eles não tinham mapa, não tinham bússola, eles não tinham um projeto pré-definido de conhecimento público que os direcionasse por onde deveriam seguir. Hoje nós temos até GPS, né? Mas naquele tempo eles não tinham nada disso. Eles dependiam totalmente de Deus. Eles deveriam permanecer inteiramente dependentes do movimento da nuvem. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam.
Diz a palavra de Deus que a nuvem ficava algumas horas, dias, meses sem se movimentar. E eles precisavam manter o olhar fixo nela. Eles nunca sabiam o momento de ir e nunca sabiam o momento de parar. Por isso, eles nunca poderiam perder de vista o movimento da nuvem. Eles dependiam exclusivamente das coordenadas vindas do Senhor. Outra coisa interessante é que eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Imagina isso. Amanhã vamos servir um banquete, tudo preparado. E de repente a nuvem se movia e começava a andar. Provavelmente eles tinham que abandonar tudo e seguir a nuvem, né? Porque eles não suportariam o calor do deserto. E aquela nuvem, ela vinha e ela batia vento. E aquele vento aliviava eles porque fazia sombra, né? E eles conseguiam andar pelo deserto. E quantas vezes Deus tem colocado sobre nós a nuvem dele? Não a nuvem como no tempo passado, porque naquele tempo Jesus não tinha morrido na cruz, não havia tido o sacrifício ainda de Cristo na cruz. Mas hoje nós temos algo muito melhor. Hoje nós temos a presença do Espírito de Deus. Só que nós não paramos para dar ouvidos a ela. E sabe que eles não podiam fazer projeções para o dia seguinte. Eles tinham que ficar exclusivamente na dependência de Deus. Quando a nuvem se movimentava, eles se movimentavam. E assim consecutivamente, a nuvem parava, eles paravam. E eles eram dirigidos literalmente por Deus. E eu pergunto para você, você tem deixado Deus dirigir a tua vida? Ou você tem andado por caminhos que têm te trazido angústia, tristeza, solidão? Ou você tem feito movimentos que têm destruído a tua vida, têm te levado para vícios que você não consegue mais parar? Mas eu digo para você hoje que tem uma solução para a tua vida. Que se hoje você tomar consciência que você está indo por um caminho errado, que você precisa ter uma direção diferente, que você precisa ser direcionado por Deus, dobra teu joelho na tua casa e fala com esse Deus que tanto te ama. Naquele tempo eles eram dirigidos literalmente por Deus. O que isso significa para nós hoje? Isso significa que quem está crescendo sob o cuidado de Deus não pode ficar para trás e nem andar na frente das nuvens. Quem está debaixo do cuidado de Deus tem que prestar atenção no movimento de Deus. Sabe, meus queridos, eu tenho ouvido muito falar que Jesus está voltando. E eu creio que Ele está voltando sim, que os sinais estão aí. Mas eu falo isso não para assustar vocês. Mas eu falo isso em questão que a gente não sabe o dia nem a hora. Porque o próprio Jesus diz que Ele não sabe nem o dia e nem a hora, somente o Pai. Mas nós temos que estar literalmente dependendo de Deus. Porque se Ele chegar e nós não estivermos preparados, nós não vamos poder participar deste momento. E isso, eu falo para você, isso é para todos os credos, todas as religiões, todas as pessoas do mundo todo.
Isso é para mim, é para você. Que se nós não estivermos debaixo do cuidado de Deus, se nós não estivermos prestando atenção no movimento de Deus, o filho dele vai vir. E nós não vamos estar preparados para a volta dele. Pode ser que não venha no meu tempo, pode ser que venha em outras gerações, mas os povos antigos acreditavam na vinda dele, e esperaram pela vinda dele. E ele ainda não voltou. Mas hoje, nos tempos atuais, há muitos sinais na Bíblia da volta dele. Só não sabemos quando, mas devemos estar preparados para essa volta. Porque como a Bíblia diz que será de dia e de noite, por que vai ser de dia e de noite? Porque agora aqui no Brasil é noite. Existem outros países fora daqui que é dia. Então tem lógica de dia e de noite. Quem anda no compasso de Deus, quem não anda no compasso de Deus, perde a proteção de Deus. E a Bíblia diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiu. Isso você vai ver em Números 19, 22. Você pode pesquisar na sua Bíblia. Do contrário, eles ficariam sem proteção e sem orientação. Já imaginou ficar no deserto, com calor insuportável, e não ter nada para direcionar? Eles iam morrer naquele lugar. Mas Deus mandou aquela nuvem para guardar eles. À noite havia fogo, chamas de fogo, para que eles seguissem aquela chama, aquele fogo, né? Olha a soberania de Deus, como Deus é tremendo. Você acha que hoje Deus não tem o poder para mudar a tua vida, mudar a tua história? Apenas creia, confie. Aquele que cresce debaixo do cuidado de Deus, segue as coordenadas da vontade soberana de Deus. Quando ele diz que é para parar, paramos. Quando ele diz que é para avançar, avançamos. Assim como aquele povo dependia inteiramente do mover, da orientação dele, ele quer que você faça a mesma coisa. Dependa inteiramente da sua orientação. E por não entender os movimentos de Deus, você tem feito coisas na hora e no tempo fora da vontade de Deus. E você tem fracassado. Porque quando fazemos as coisas fora do tempo de Deus, fora do movimento de Deus, fora da vontade dele, trazemos sobre a nossa vida enormes prejuízos. Precisamos estar sintonizados com o movimento na hora e no tempo de Deus. Quando fazemos as coisas na hora errada, nós trazemos sobre a nossa vida o peso da frustração. Talvez você esteja aí frustrado com algo que não aconteceu na tua vida, com algo que você almejou, mas não desista, entrega para Deus. Talvez não era o tempo, não era a hora, não era o momento. Entrega para Ele, fala: Pai, ó Deus, você está me ouvindo? Eu entrego isso para você, coloco na tua mão. Se não é para ser meu, prepara o que é para ser meu, porque Deus vai preparar o melhor para você. A Bíblia no Evangelho de João 8, 2, nos diz: não é
8:12, perdão. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que lindo. Então, se você seguir a esse Deus maravilhoso, você vai andar na luz da vida, porque Ele é vida. A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, por mim e por você, Ele se tornou vida. Para mim e para você. Porque o pecado havia contaminado toda a terra. E já não havia ninguém que se oferecesse por nós. E nós estávamos totalmente perdidos, sem salvação. E muitos que morreram lá atrás, crendo nesse Jesus, também estavam perdidos. Mas Ele veio por amor à humanidade. Ele veio, Ele se apresentou para morrer por mim e por você. Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Por mim, por você e pelas gerações passadas que creram nele. E eu digo uma coisa para você. Não vá aonde Deus não for. Porque se você for, você irá sozinho. Depois não adianta se frustrar e tentar encontrar culpados. Porque você vai ouvir de Deus o seguinte: você escolheu ir. Foi você que escolheu o caminho da desobediência. Foi você que não escutou a minha voz. Você não estava sintonizado em meus movimentos. Porque quando fazemos isso, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. Só ande quando a nuvem andar. Deus sabe o momento certo. Deus sabe a hora certa. Deus tem o movimento certo. Deus tem a orientação certa. Esteja atento aos sinais de Deus na sua vida. Creia que Deus sabe o que é melhor para você. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso em Jeremias 29:11. Que palavra maravilhosa, né? Que Deus... Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso é Isaías 55, 8, 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. Que assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então quer dizer que Deus ele quer dizer nessa palavra que Ele pensa mais alto que nós, que Ele pensa o melhor para nós, que Ele nos conhece muito bem e que nós não podemos enganá-lo de forma alguma. Se você pensa que você está enganando Deus, você está enganado, você está se enganando, porque Deus você não engana. Você pode enganar a mim, você pode enganar seus amigos, você pode enganar as pessoas dentro da sua igreja, seu pastor, seu amigo, seu inimigo, mas Deus você não engana. E um dia você vai ter que prestar contas disso para Ele. Então, ande dentro da orientação dEle. Permita Deus orientar você em cada passo da tua vida.
porque você vai ser bem-sucedido e vai crescer sob o cuidado de Deus. Se tem algo que está causando temor no teu coração, descanse. Deus está cuidando de tudo. A palavra de Deus nos diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Essa palavra Deus colocou hoje no meu coração, porque eu sei que ela é para alguém que está buscando de Deus algo. Para alguém que está com um temor no coração. Deus manda falar para você, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a palavra de Deus basta para a nossa vida. Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa caminhada na nossa vida. No meio das lutas, no decorrer da vida, das idas e vindas, há momentos em que Deus diz assim, a nuvem para, você deve parar. O povo para e Deus diz, descansa um pouco, eu tenho refrigério para você. Que nessa noite essa palavra seja um tempo de refrigério para a tua vida. Que essa noite seja um tempo de cumprimento das promessas de Deus para a tua vida. Que essa noite seja um tempo que você vai tirar para confiar no teu Criador. Que essa noite seja um tempo para você encontrar descanso em Deus. Que essa noite seja um tempo para você dizer, Deus, eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Minha esperança vem de Ti. Há quanto tempo você não fala isso para Deus? Há quanto tempo você tem esquecido de ter gratidão? Olha quanta coisa boa Deus fez para você. Olha quantas coisas você conquistou. Você acha que isso é pouco? Tá difícil. Tá difícil. Mas você tem um Deus que cuida de você. Todo momento. Faça como o salmista, que na sua dor, na sua angústia, clamou ao Senhor. Por vezes ficamos cansados e sobrecarregados, porque assumimos para nós aquilo que é função apenas do Senhor. Parecem fardos pesados, porque estão acima da nossa capacidade de carregar. Quem sabe nesses últimos dias você tenha tornado uma pessoa ansiosa, preocupada. Saiba que debaixo da nuvem de Deus há esperança. Há um Deus que tudo pode fazer quando estamos debaixo de seus cuidados. Quem confia no Senhor, quem caminha debaixo das nuvens de Deus, mesmo que esteja em grande perigo, correndo risco, fica em paz e descansa. Existe um convite de Jesus para aquele que precisa de descanso. E a palavra de Deus, ela diz, em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
faça aquilo que é a tua parte fazer. O impossível é Deus quem faz. Tenha autorresponsabilidade das tuas atitudes, das coisas que você faz errado. Aprenda a não culpar os outros, a culpar Deus pelo seu fracasso, pelos momentos da sua vida, das coisas que não acontecem. Porque foram direções erradas que você tomou, decisões erradas que levaram a esse objetivo, a esse momento. Mas ainda há tempo para você voltar, regressar, começar tudo de novo, dar 2, 3 passos para trás e começar tudo de novo, mas começar diferente, começar obedecendo, começar fazendo o querer de Deus na tua vida. A nossa mente, ela não consegue entender muito bem os atributos de Deus, porque Ele é um ser todo-poderoso, todo bom, todo conhecedor e todo sábio. Nós, porém, somos todos tortos, errados, injustos, cruéis, cheios de maldade. Não somos merecedores do amor de Cristo, mas Ele nos ama mesmo assim, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todas as nossas imperfeições. Ele me ama e Ele ama você. Mas é necessário compreendermos o seu poder absoluto. E como podemos aprender a descansar nesse Deus Supremo, se não entendemos a soberania do Pai? Não conseguimos entregar nossas ansiedades, problemas e preocupações que ocupam o nosso coração. Quanto mais nos aproximamos dessa compreensão, mais seguros e confiantes vivemos no Senhor. A sua palavra Bíblia e seus ensinamentos nos ajudam a compreender sobre a soberania de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Teologicamente, soberania significa controle, domínio absoluto de Deus. Então eu quero dizer para você que todas as circunstâncias, tudo que move a terra e a humanidade está sob o controle absoluto de Deus. Mas é você que determina a tua vida numa simples questão, teu livre-arbítrio. É você que decide o caminho que você vai seguir com o seu livre-arbítrio. E a palavra nos ensina sobre a soberania de Deus. E nós devemos tomar posse dessa verdade. Vou falar alguns versículos, vocês podem verificar na Bíblia de vocês depois. Deus, Ele é antes de todas as coisas. Foi Ele que formou tudo. Em Colossenses 1,17 e Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus criou todas as coisas. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Deus sustenta todas as coisas. Nós vamos ver isso em Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória e de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, palavra que não volta atrás. É nós que modificamos a palavra de Deus. Não é Deus que modifica, nós modificamos.
Deus está acima de todas as coisas. Salmo 97, 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Então pode ter deuses para tudo que é lugar. Mas Ele é Altíssimo sobre todos eles. Deus sabe todas as coisas. Isaías 46, 10. Desde o início, faça conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda não virá, ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Deus pode todas as coisas. Mateus 19, 26 e Jó 42, 2. Seus olhos para eles, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas possíveis. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus possui todas as coisas. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele existem. Ou algumas versões falam, os que nele vivem. Deus é rei sobre todas as coisas. 1 Crônicas 29, 11. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o resplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Tu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Isaías 14, 24. O Senhor dos exércitos jurou, certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Deus, Ele é onipresente. Jeremias 23, 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. No Salmo 139, 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. As muitas promessas que a palavra de Deus nos faz, muitas que falam sobre o seu cuidado em nossa vida, cuidado das nossas emoções, espiritual, emoções e no espiritual, e isso Ele cuida com muito amor. Existem muitas palavras bíblicas que nos fazem lembrar a maneira como Ele cuida dos seus filhos. Devemos depositar nessa confiança em Deus 100%. Principalmente no seu poder e na sua soberania. Porque Ele nos capacita para conseguirmos vencer todas as batalhas. Então, meus amados, vamos nos manter firmes na graça, na vontade de Deus, vigilantes com toda a cilada do diabo, pois Deus nos levará para a vitória. A nossa força está em crer e confiar em nosso Criador.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. A sua palavra garante que ele se faz presente em nossa vida todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28:20. Olha que palavra forte. Como que você pode duvidar que Deus está na tua vida, está na tua presença? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. A palavra de Deus, ela é tremenda. Então eu digo para você, que Deus, ele tem cuidado de você, e que a soberania dele é sobre todas as coisas, é sobre a tua vida, sobre os acontecimentos da sua vida. Depende do teu livre-arbítrio, da tua vontade, do teu querer, mas nunca esqueça que de Deus você não esconde nada. Nunca esqueça disso. Seja sincero quando você for falar com ele. Fale do teu coração, porque é do teu coração que vai vir a tua bênção, a tua vitória. Porque Deus não se agrada de oração fingida, de oração repetida. Deus gosta que a gente ore. Oração, o que é uma oração? Oração é você falar com Deus aquilo que você sente no teu coração. Amém, meus queridos? Nós vamos entrar com um louvor e daí eu chamo vocês para orar comigo. Amém, meus amadinhos? Então reflitam nessa palavra nessa noite. E que Deus possa assim abençoar grandemente a vida de vocês. Deus, ele tem cuidado da tua vida e Deus, ele te ama muito. E a prova disso é que ele deu o seu filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Você vai ver os sonhos que você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir, e todos irão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir, e de posse da vitória alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender. Agora eu chamo todos para oração. Aquele que quiser aceitar Jesus, faça oração comigo. Aquele que quiser fazer um concerto. Você que tem enfrentado momentos difíceis na sua vida e precisa que Deus intervenha em alguma área da tua vida, no teu emocional, no teu físico, eu vou fazer uma oração especial por vocês também. Vamos orar agora. Pai querido, neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar com cada pessoa e que cada coração seja movido, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Venha quebrar, Senhor, todos os grilhões, todas as amarras, tudo aquilo que tem prendido o teu povo, que tem prendido essas pessoas. Todo o mundo está passando por um momento tão difícil, Paizinho. Mas que nesse momento, Senhor, tu venha olhar com glória, com misericórdia. E que venha, Senhor, cuidar dessas pessoas aqui representadas, cada lar aqui representado. Cada pessoa que precisa de uma intervenção tua, em alguma área da sua vida, no emocional,
no financeiro, na saúde. Eu sei que você é um Deus de poder que pode alcançar, Senhor, de longe, de perto, que pode agir, Senhor, no oculto, no escondido. Venha, Senhor, dar a cada um conforme o teu desejo, conforme a vontade do teu coração. Que eles saibam, Senhor, ter a paz do teu espírito, que eles saibam, Senhor, entregar suas ansiedades no teu altar, as suas dificuldades. Visita, Senhor, cada pessoa no financeiro, visita cada pessoa no emocional. Abre portas, Senhor, onde não tem portas, que essas portas sejam abertas pela tua mão forte e poderosa. Deus, que venha ser um aprendizado este momento. Que famílias sejam restituídas, Senhor. Que haja, Senhor, um conserto espiritual contigo do teu povo. Um conserto verdadeiro, Pai. Um coração verdadeiro na tua presença. Pai, também agora eu entrego as pessoas nas tuas mãos que querem aceitar teu filho como Senhor da sua vida. E quero também entregar, Senhor, as pessoas que estão afastadas de ti por conta dessa pandemia, que muitas vezes estão deixando de ir para a igreja por medo, por insegurança, por incerteza, às vezes até por dificuldade financeira, Pai. Mas eu venho pedir, Senhor, que agora seja aberto, Senhor, as portas do céu. E que essas pessoas, Senhor, venham receber a gratidão das tuas mãos. Venham receber o teu amor, sejam alcançadas, Senhor. Quem quiser aceitar Jesus, ora comigo essa oração. Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de todos os meus erros, todos os momentos de fraqueza, todos os momentos, Senhor, que eu deixei de te amar, todo momento que eu deixei de te servir, todo momento que eu te blasfemei, que eu te xinguei, que eu te culpei das minhas próprias decisões. E eu te peço perdão, Senhor, e venho diante de ti, Senhor, arrependido, como um filho arrependido, Senhor, que precisa da tua presença. E eu me arrependo de todos os meus pecados e aceito o teu Filho Jesus Cristo como o único e Senhor e suficiente à minha vida. E que Ele venha ser o Senhor da minha vida a partir de hoje. E que venha sobre a minha vida a libertação, a cura e a salvação. E restaura também, Senhor, o meu coração. Porque muitas vezes, Senhor, deixei de te amar, de te servir e estar na tua presença. Alcança, Senhor, a minha vida, porque eu quero te amar, te servir, Senhor, e fazer a tua vontade e o teu querer. E isso eu entrego nas tuas mãos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, alcança todas as pessoas que aqui estão sendo representadas e dá a cada uma, Senhor, segundo o teu querer, a tua vontade. Mas, Senhor, abra portas do céu, abra portas que estão fechadas, pessoas que estão desempregadas, que elas venham, Senhor, ter o seu trabalho, o seu ganho, a sua renda, Senhor. Pessoas, Senhor, que precisam no emocional, que estão entrando em depressão, que sejam arrancadas, Senhor, agora em nome de Jesus Cristo. Que todo o mal seja lançado para o abismo do inferno e que nunca mais volte na vida dessas pessoas. E eu as declaro livres, libertas, pelo poder e em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos, uma boa noite para vocês. Até sábado que vem, 7h30. Amém? Um beijo no coração de todos. Vai ver você sorrir e de posse da vitória. Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender, porque Deus vai te abençoar e do pó das cinzas vai te levantar. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar, vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. E aqueles que pensavam que Deus te esqueceu vão ser surpreendidos, porque o teu Deus vai mudar.